muito prazer, muito bem-vinda aqui no programa Planeta Delas. Muito obrigado pelo convite, fico muito feliz em participar e acho um tema muito pertinente de abordar, sendo que a bioconstrução, uma das coisas que me fizeram me apaixonar é justamente você conseguir fazer a produção com as suas próprias mãos, né? Bem interessante. E as mulheres estão tomando frente aí da bioconstrução. Isso é muito interessante. Eu não sei se você sabe, Jorge, mas o programa Planeta Delas, ele tem como objetivo principal motivar e incentivar o empoderamento feminino. E aqui a gente trata de diversos assuntos, tudo que tem a ver com o universo feminino. E o que não tem a ver com o universo feminino? Tudo, né? Não é mesmo? Exatamente. Então vamos começar a nossa entrevista. Eu quero perguntar para você como e quando você começou a se interessar pela bioconstrução. Então, na verdade, eu iniciei fazendo a faculdade de arquitetura e urbanismo. E aí, dentro da faculdade, estava chegando aí no final do curso, eu comecei a ver que não tinha muito a ver com o que eu realmente acreditava, que aquela construção que eles estavam abordando e ensinando não fazia sentido da forma como era executado, sem pensar na natureza, sem pensar no impacto ambiental que aquela obra ia causar no ambiente. Então, nisso, eu fui buscar alternativas, né? Então, comecei a estudar sobre sustentabilidade, comecei a estudar sobre meio ambiente, né? Me apaixonei pela matéria de paisagismo no curso e fui vendo como eu poderia trabalhar todas essas técnicas de maneira sustentável. E na sequência, eu conheci o meu sócio, e ele é engenheiro civil e também estava nessa descoberta, porque ele formou em engenharia civil e falou, cara, não é o que eu quero, trabalhar dessa maneira. Então, ele já estava nessa busca, nessa procura, né, nesse estudo. Então, quando eu conheci, a gente só foi colocando em prática mesmo tudo que a gente foi aprendendo. Fiz vários cursos, fui para várias cidades, outros estados, onde a sustentabilidade e a bioconstrução ela já é forte, já acontece, já tem um movimento bem grande, principalmente entre as mulheres. Isso é muito interessante. E aí, em 2016, eu tive minha primeira experiência, né, com a bioconstrução. E depois disso, eu não consegui pensar de outra maneira. Eu falo assim que depois que você descobre algo, né, não tem como se esconder. Então, assim, você descobriu uma paixão mesmo. Mas você continuou a faculdade anterior que você tinha iniciado? Fiz, continuei, assim, mas quando chegou nos últimos semestres, como eu te falei, né, eu busquei me especializar na área que eu realmente queria atender. Sim. E é engraçado, porque hoje os alunos vão na minha galeria ter aula comigo. Ai. Hoje entrou como matéria obrigatória na grade da arquitetura e urbanismo, entrou construções alternativas. Jorge, então vamos explicar, né, para o pessoal de casa, quem não sabe ainda, né, o que é bioconstrução. Você pode explicar para eles? Bioconstrução é uma forma de construir, né, com menor impacto ambiental. Então, utilizando também materiais e recursos naturais. A bioconstrução, existe diversas possibilidades de técnicas que você pode utilizar. No caso, a que nós mais utilizamos é o adobe, taipa de pilão, né? Qual a diferença da técnica? O adobe são tijolos. Então, nós temos o adobe, temos a taipa de pilão, que é uma forma construtiva com formas. Temos também a técnica de pau a pique, muito conhecida, né? Você utiliza as mãos ou taipa de mão também. E o que nós inovamos mesmo no mercado foi o revestimento. Nós temos um revestimento de terra, com a base terra, natural, sustentável e de alto padrão. Olha que interessante. Então eu consigo colocar em qualquer parede, qualquer tipo de parede, a terra. Então, antes a bioconstrução era só você construir do zero. Hoje a gente consegue também já entrar com a linha de revestimento e também abordar aí essa técnica, né, de outras formas. Então, os materiais principais mais utilizados são a terra, pedra, palha e madeira, né? Exatamente.
são os materiais mais usados Sim, na bioconstrução. na né? bioconstrução. E é importante ressaltar, Jorge, que esse modelo de construção já foi um dos primórdios, né? Um modelo que data de muitos e muitos anos, né? Antigamente eram construídas as casas assim, né? Na verdade, foi a primeira forma construtiva de habitação mesmo foi através da terra, né? Existem muitas ruínas e muitos lugares. Tem taipas de pilão, vamos supor, paredes de 1 metro de espessura. E aí, qual é a vantagem dessa técnica? Sim, eu ia perguntar para você. Que é justamente uma técnica assim, que foi mais utilizada em Cuiabá, né? Se você olhar as casas tradicionais, as igrejas, foram feitas de adobe, de taipa de pilão, com essas técnicas de terra. As casas cuiabanas mais antigas, né? Recentemente eu estive lá na casa de Bembem, que Sim, foi reinaugurada, né? Sim, e eu fiquei encantada de ver o tamanho da espessura das paredes. Exatamente. Né? São enormes, né? Essa é uma grande vantagem. Quais são as vantagens dessa construção? Seria, no caso, o calor, diminuir o calor, por exemplo, principalmente aqui em Cuiabá, que é extremamente quente? Sim, agora você tocou um assunto importante. Você falou sobre o casarão, né? Nós temos uma galeria de arte no centro de Cuiabá, atrás do Colégio Coração de Jesus, onde nós restauramos a galeria inteira. E quando nós começamos a quebrar a parede, descobrimos que eram feitas de adobe e de técnicas de bioconstrução. Então, nós restauramos toda a galeria, todo o espaço, utilizando a técnica já construtiva. E o resultado foi sensacional. É nítido a diferença que dá e causa em qualidade térmica, acústica, conforto visual, energético. Nós conseguimos até de 4 a 5 graus de temperatura. Quando você entra dentro do espaço, você vê a diferença. Então, as vantagens utilizar o material local, utilizar os recursos disponíveis, troca de conhecimentos quando é numa comunidade, né? Claro, troca de conhecimento é tão importante. É também um meio de ganhar, uma forma de ganhar dinheiro, né? Uma nova renda. Mas o que me fascina mesmo ainda é a energia. Você está do lado de uma parede convencional e você está do lado de uma parede de terra, é incrível. Nesse tipo de construção, existe alguma desvantagem, Jorge? Mão de obra especializada. Tanto que o revestimento foi uma alternativa que nós tivemos também, porque as pessoas falavam, Jorge, eu quero construir uma casa toda de terra, de bioconstrução, feita do zero. Hoje em Cuiabá é muito complicado mão de obra nessa linha, né? Essa modalidade de construção. Então, essa alternativa de construir, de fazer o misto, né, que nós falamos, uma parte convencional e uma parte de bioconstrução, é muito viável, até financeiramente, né? Porque o grande problema realmente é a mão de obra. Aí me deu uma curiosidade agora, Jorge. No caso, por exemplo, como eu já disse, né? Cuiabá é extremamente quente. Não há perigo esse tipo de construção ter muitas rachaduras? Olha, em questão de temperatura, não tem a ver. O fato da rachadura é realmente um problema construtivo. Mas mesmo com outro material, acontece as rachaduras. Acontece exatamente. Não é um caso só da taipa, né? Exatamente. Da bioconstrução. A rachadura acontece por você não executar de maneira correta a técnica. Tá. Entendeu? Você não fez o tratamento correto antes, vamos supor, não fez uma boa impermeabilização antes de fazer a construção. É fundamental para uma construção com terra você ter uma boa base, um bom telhado. Então, se você não faz um bom telhado, se você não tem uma boa base, você vai ter problema na sua obra. A bioconstrução, ela tem um custo menor do que a outra forma de construir? Financeiramente falando? Financeiramente falando, se você aprender a técnica, você tiver mão de obra e você colocar a mão na massa, como foi o meu caso, porque era eu e o meu parceiro, e nós fizemos tudo. Nós fizemos todo o restauro dessa casa inteira, que fica onde é a minha galeria. Sim. E fica atrás, aqui no centro de Cuiabá, no centro histórico mesmo. Sim. É uma casa já com mais de 60 anos.
E deu super bom. A casa tinha vários problemas de infiltração. A casa tinha, porque assim, o maior problema é a infiltração. Tinha vários problemas de infiltração. As pessoas tentaram, a casa já era feita de adobe, as pessoas tentaram colocar cimento e fazer convencional por cima e não funciona. Porque o material não se adaptou ao outro. Ela vai aguentar um tempo, depois ela vai destruir tudo. Então o que aconteceu com o restauro, a casa agora tem saúde. Georgia, como está o mercado para quem trabalha com bioconstrução aqui no estado de Mato Grosso? Tem vagas para quem trabalha com isso? Muitas, o mercado está bem aquecido. Como eu falo sempre, está disponível a capacitação, tem diversos cursos, nós mesmos oferecemos e também temos essa oportunidade e está em busca de mão de obra. Como eu falei, sendo um problema a falta de mão de obra, agora a gente tem uma solução capacitando e trazendo essas pessoas para a construção sustentável. Existe o mercado de trabalho, né, Existe. para quem está capacitado e qualificada. Alguém que está assistindo o programa e achou interessante e queira se capacitar, se qualificar, onde buscar conhecimento? Aqui em Cuiabá. Então, na nossa galeria, nós temos a cada 3 meses abrimos uma turma, né? E tem desde para quem está iniciando até o avançado. E assim, eu falo que não existe não é que não existe falta de trabalho, existe você se dedicar e se empenhar para conquistar isso. E a minha dica para quem quer começar comece na sua casa. Comece fazendo para você. Porque é aí que você faz, óbvio, você faz um curso, faz uma vivência, faz uma oficina, né? Eu só posso te ajudar. E aí depois disso a gente vai colocar em prática tudo na sua casa. Aqui em Cuiabá não há falta de material? Não, porque nós estamos falando de terra. Terra é o material mais abundante que existe no planeta. Então, não existe falta de recurso. Eu sei que você tem um espaço lá onde são oferecidos os cursos, né, para quem quer empreender, para quem quer obter conhecimentos nessa área, né? Então, você pode deixar seu Instagram, seu endereço, o telefone para contato, para quem quiser, né? Eu tenho muitos materiais gratuitos, PDFs, livros, né, que você pode também na galeria aprender. Você pode também participar dessas oficinas e nós temos sempre algumas cotas de pessoas que têm interesse em capacitação que nós abrimos de forma gratuita. Então, fica o convite para você que tem interesse em aprender mais sobre construções alternativas, sustentáveis, bioconstrução, bioarquitetura. Nós temos várias turmas, né? Agora no mês de outubro vamos ter a última oficina do ano, então é a chance para quem quer colocar a mão na massa, quer viver a experiência e talvez aí montar o seu próprio negócio. Você tem a cota gratuita também, né? Tem uma cota gratuita para as pessoas que têm interesse em realmente se profissionalizar e entrar no mercado, porque a gente está precisando. Olha que interessante. Qual é o endereço e qual é o número do telefone? Ah, legal. Lá fica na rua Coronel Neto, 736, no bairro Goiabeiras. O telefone, você pode entrar em contato diretamente comigo, é o 65 99600 3936. Quem quiser te seguir pelo Instagram. Instagram também, fica o convite, georgia.atelier. E o da galeria para conhecer, Galeria _Mandala. Muito obrigada, tá? Ai, eu que agradeço.